Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. O Lar Espírita Casa do Samaritano, mais uma vez, realiza uma atividade doutrinária, uma atividade de esclarecimento, uma atividade de estudo e de reflexão. E você é o nosso convidado para participar com a gente. Nós estamos realizando o terceiro programa Vida Consciente. É o terceiro programa que tem essa proposta de levar mensagens de esclarecimento, de consolo, levar mensagens de reflexão sobre a vida, para que a nossa vida possa ser possa ser abençoada. Então, por isso essa proposta. Então, desde o começo do mês que nós estamos com essa atividade, realizando o programa Vida Consciente às quartas-feiras, aqui pelas redes sociais do Lex. E hoje nós teremos a oportunidade de continuar realizando o nosso programa a partir da campanha de valorização da vida que o Lex realiza. Então nós estamos no Setembro Amarelo, um mês dedicado à valorização da vida, por conta do Dia de Prevenção ao Suicídio, que é comemorado no dia 10 de setembro todos os anos, e que várias instituições no mundo declararam o dia 10 de setembro como o dia de valorização da vida e o mês de setembro como Setembro Amarelo. Ficou simbolizado como Setembro Amarelo, que tem esse propósito de nos fazer reforçar a esperança pela vida, o desejo de viver plenamente e que a gente possa cada vez mais ter uma vida equilibrada, uma vida harmonizada. Bem, essa é a proposta da campanha, né? Então nós estamos fazendo todos os programas do mês de setembro relacionados a essa temática que é da valorização da vida. E hoje nós iremos ter uma reflexão que que ela é delicada, que nós vamos refletir sobre o suicídio e o sofrimento, a dor de quem fica. A família, os amigos, as pessoas que conviviam com aquele ser que se foi pela porta do autoextermínio. Então nós vamos conversar mais tarde com Heloísia Ferreira, que vai falar um pouco para a gente sobre a sua vida, sobre a entidade que ela participa, que é o Vida que Segue, e já ela vai entrar para conversar com a gente. Agora, para a gente começar, eu vou querer fazer, junto com vocês, é claro, uma oração. Porque, como dizia Kardec, nada funciona, nada acontece sem a permissão de Deus. Então, como Deus precisa permitir tudo, a gente entra em contato com a luz divina para que Ele abençoe a nossa atividade. Então, se você preferir fechar os olhos para se concentrar, você pode fechar os olhos e dirigir o pensamento a Deus. Deus, Pai de amor e bondade, aqui estamos para mais um momento de estudo e de reflexão. As bênçãos do Teu amor para a nossa atividade, que possamos ter momentos de reflexão proveitosa, de diálogo produtivo e que todos nós possamos nos engrandecer um pouco a nossa experiência, o nosso conhecimento com atividades como essa que estamos aqui realizando. Que essa atividade de hoje seja abençoada pelo Teu amor e que sejamos todos que estamos aqui participando, ouvindo, vendo essa nossa transmissão, que todos sejamos tocados pela luz divina a nos amparar e fortalecer. Que assim seja. Bem, já então a gente vai ter a Heloísia. Heloísia, eu já estou esperando só a sua entrada, viu? Falar um pouco dela. Ela é membro do grupo Vida que Segue, que é um grupo de pais enlutados pelo suicídio. Ela é licenciada em Química, ela é acadêmica de Direito e ela é pós-graduada em Mediação de Conflitos e também em Direito do Trabalho. E, como o próprio nome indica, né,
como é membro do grupo Vidas que Segue, ela passou por essa experiência e passa também, né? Porque nunca vai deixar de impactar a sua vida o fato de ter sofrido com a desencarnação de alguém muito querido através do suicídio. Ela diz que entrar através do Vida que Segue. Eu vou convidar ela aqui. Eu estou convidando você aqui, Heloísa. Está esperando você entrar, guardando você aceitar meu convite. Aí, parece que vai dar certo. Oi, Heloísa, boa noite. Boa noite, Galene. Tudo bem? Tudo bem? Tá me escutando direitinho? Estou me ouvindo muito bem. Você também está me ouvindo? Boa noite. Estou ouvindo direitinho. Então, tá bom, que ótimo. Heloísa, eu estava ainda há pouco te apresentando, falando que você é membro do grupo Vida que Segue, e que é um grupo de pais enlutados pelo suicídio, né? O nosso tema de hoje é o suicídio e a dor de quem fica, para a gente entender um pouco como é a situação da família, dos amigos, das pessoas próximas que tiveram essa experiência dolorosa da morte de alguém através do suicídio. Deu uma travada aqui, você me ouviu? Não, estou ouvindo, não está travando, não. Tá bom. Bem, então, você como membro do grupo Vida que Segue, a gente gostaria de ouvir um pouco da sua história, e um pouco da história do grupo, né? Vida que Segue. Como o grupo foi formado e como você conheceu o grupo, como você iniciou suas atividades como membro do grupo. Fique à vontade, por favor. Bom, boa noite. É uma honra para mim representar o grupo Vida que Segue aqui no Lar Espírita, Casa do Samaritano. Eu estava acompanhando desde o início, linda reflexão, linda oração. Eu gostaria de falar um pouco do meu currículo da minha vida, o que realmente é o mais importante para mim. Eu sou Heloísa, né? Sou a filha amorosa da Terezinha e do Aloísio. Sou a esposa carinhosa do Arimatea. Sou a mãe orgulhosa da Cecília, do José e do Aloísio. Eu aprendi que que eu devo me apresentar assim, porque na verdade nós somos o que somos. E eu perdi a minha filha Maria Cecília, de 17 anos, partiu no dia 10 de maio de 2017, pelo suicídio. E não foi fácil, Galena, como para nenhuma família é. Eu nunca imaginei estar hoje numa causa de prevenção ao suicídio e pós-venção ao suicídio. Porque eu nunca imaginei perder minha filha. E eu acho que ou entra mesmo com toda a garra numa causa assim, quem tem alguém que partiu pelo suicídio. Um amigo, um filho, um parente. Então, quando a Cecília toda a vida foi uma menina muito inteligente. Eu achava que qualquer conflito, qualquer problema que ela tivesse, ela saberia sair, porque ela era inteligente, ela era desenrolada. Eu me casei muito nova. Quando eu tive a Cecília, eu tinha 19 anos e meu esposo tinha 21. Dois adolescentes. E já amávamos e já éramos uma família com a Cecília. A Cecília foi muito querida, muito amada, muito bem criada. Mas a própria vida traz situações em que o ser humano não sabe sair dela. E ela achou de partir pelo suicídio. Eu costumo dizer que ela estava doente. E eu não percebi. Eu via, Magalhães, que tinha alguma coisa errada, sabe? Eu via minha filha triste, o término de um namoro, o isolamento no quarto, falta de apetite.
falta de cuidados pessoais, assim, do jeito dela, ela já não se arrumava mais. Eu vi que ela tinha mudado. E eu, como mãe, contava uma historinha na minha cabeça. Não, isso é normal, é adolescente, é assim mesmo. É comum. Só que a gente não pode viver o comum. A gente tem que viver o normal. E o normal é olharmos com mais atenção para os nossos filhos. Eu tive que aprender, Galeno, a me perdoar. Porque várias pessoas, vários amigos chegaram para mim e me falaram: a Cecília está estranha. A Cecília não é para ela, a Cecília está dessa forma. Os familiares. E eu não levei a sério, talvez. Talvez por nunca imaginar que existissem conflitos tão pesados dentro dela, existenciais, que eu não conseguia, talvez eu não olhei com atenção. Quando a Cecília partiu, a família toda caiu. Os amigos, os familiares, os distantes, que mesmo não convivendo com ela, mas sofreram junto com a gente. Ela foi uma menina muito amada por todos. E o susto de todo mundo. A Cecília partiu pelo suicídio? Não pode. Da Heloísa, do Zezinho, do Arimatea? Não pode. E foi então que nós começamos a viver o nosso luto. No dia que aconteceu mesmo, eu estava no estado de negação. Eu não acreditava, eu não pensava mais no futuro, nem no passado. Eu só estava ali sem acreditar, sabe? Como se tivesse me dado um remédio em que eu não pensasse mais direito. Os dias se passaram e a ficha vai caindo, você vai se tocando que sua filha não está mais ali, você não tem mais a presença física dela, você olha o sofrimento de todos. E eu comecei a entrar na depressão do luto. Existe tipos de depressão. E a minha era do luto. Eu comecei a viver o meu luto. Eu chorava o dia inteiro. Me resguardava, não conversava com muita gente, não explicava para ninguém, porque não tinha o que explicar. Muitos porquês na minha cabeça. E se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse olhado? Talvez naquele dia em que ela me procurou, que ela me abraçou, talvez ela quisesse falar mais alguma coisa e ela não se sentiu à vontade. A minha eu tive que aprender, Galena, a me perdoar de não ter visto a depressão na minha filha, de não ter ajudado, porque nós pais queremos ser o herói, os heróis dos nossos filhos. Eu Heloísa, queria ter interferir um pouco e tentar entender um pouco essa questão do auto-perdão. Acho que é um processo desafiador, né? De a gente ficar se cobrando o que fez de errado, a gente tentar entender que não viu os sinais. Mas ainda há pouco teve uma pessoa que entrou, acho que é Regina, o nome dela, ela disse que nem sempre os filhos sinalizam, né? Talvez isso ajude alguém a se perdoar diante de uma situação dessa, né? Exato. A Regina, ela é membro do Vida que Segue, também perdeu o filho para o suicídio. E ela diz, e ela nos depoimentos, ela sempre falava que o filho dela nunca deu sinais. Então fica assim difícil, mas na minha filha ela foi diferente. Eu vi que ela estava mudada, eu vi que ela estava triste. Quando a família passa por esse processo de perder um filho, um ente querido pelo suicídio, um pai, uma mãe, um irmão, as pessoas julgam. Você não olhava para sua filha, você não dormia com ela, você notou e não fez nada. E, e eu não me perdoava por isso. Passou bastante tempo para me perdoar. Foi quando eu me perdoei que eu pude perdoar o próximo. Entender que ele era um ser humano
e que o julgamento é inerente ao ser humano, que ele iria julgar, mas cabia a mim receber esse julgamento ou não. Talvez o momento mais difícil depois de perder a minha filha foi que a Cecília partiu na quarta-feira, antes do domingo do Dia das Mães. No dia que a Cecília faleceu, eu tirei os 2 meninos de casa, o mais novo tinha 6 anos, o Aloysio 6 anos, o José 9. E no domingo, no Dia das Mães, me aconselharam a contar para eles, que eles ainda não sabiam. E eu imaginava assim, toda a vida, quando acontecia alguma coisa, eu sempre pedia alguém para conversar com a Cecília. Porque acho que, de alguma forma, ficou na minha cabeça que filho não conversa com os pais. E eu sempre pedia minhas cunhadas, os amigos, para conversarem com ela. E nesse dia, eu assumi para mim essa incumbência de contar. Eu disse, nunca mais na minha vida não vai existir, eu deixarei, vou delegar uma responsabilidade para alguém, uma responsabilidade que é minha. Então foi quando eu cheguei para os meninos no quarto e contei. E eles tinham que assimilar devagar, então eu fui contando devagar, né? Expliquei o que tinha acontecido, eles choraram, passaram o dia comigo chorando. E eles sabiam que tinha alguma coisa errada, mas eu ainda não tinha falado. Isso é o erro de nós pais, porque quando tem alguma coisa errada com a gente, os melhores amigos é a família. O tempo foi passando e eu chorava o dia todo, ficava no quarto, ia deixar eles na escola chorando, voltava chorando. Não conseguia me conter. Eu chorava o tempo todo. Passaram-se 5 meses. E eu imaginava assim, eu não procurei ajuda para minha filha, eu não vou também me ajudar. Nos 5 meses, o mais novo começou uma crise, ia para a escola, chorava, pedia para voltar e eu tinha que ir lá pegar. Ele comia alguma coisa, botava tudo para fora. Então, eu resolvi levá-lo no médico. E deixei o médico fazer todos os exames. Não deu nada. Só depois eu fui conversar com o médico o que tinha acontecido. E ele me aconselhou a levá-los para um psicólogo, mas que eu me tratasse. Senão, o caminho delas seria o deles. E foi quando eu me dei um susto. E eu resolvi procurar ajuda. Foi quando eu decidi cuidar de mim. Você está falando que, pelo que eu entendi, parece que tem que se preocupar com a criança também que fica, né? Os outros filhos. Tem que se preocupar também com o restante da família, avós, os tios, primos, sobrinhos. Todo mundo diretamente é afetado, né? Então, tem que ter um cuidado de acordo com cada situação, de cada particularidade. Não seria isso? Galeno, quando eu procurei o tratamento, eu fui muito abençoada, né? Eu fui para um psicólogo na Febracis, Teresina, e lá eu tive um novo olhar para mim e para minha família. A ajuda psicológica, ela é necessária para ajudar a passar por esse caminho. Quando eu resolvi cuidar de mim, eu senti que eu cuidei da família toda. Quando eu resolvi me mudar, porque a gente só muda a gente não pode mudar o outro, eu comecei a cuidar dos meus filhos. E eu ficava pensando, meu Deus, me mostra uma forma de conseguir mostrar para os meus filhos que a gente pode conseguir caminhar. E foi quando eu lembrei de uma coisa muito simples que a gente faz com nossos filhos quando a gente quer que eles aprendam alguma coisa. É falar todo dia. Todo dia, antes de dormir, eu dizia para eles escutarem. Meus filhos, nós vamos conseguir. A mamãe está contigo.
você pode contar comigo, eu sou sua amiga. Então eu falava todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa. Eu queria que eles sentissem que a mãe dele estava ali, pronta, para continuar seguindo. E eu até brincava com eles, vamos imaginar a Cecília em algum lugar muito bonito. Vamos guardar essa imagem dela. E a gente dormia com essa imagem. Estou percebendo aqui alguns comentários, Heloísa, para a gente poder tentar interagir com as pessoas. Tem a Euda, que ela disse que ainda não conseguiu superar. Deve ser uma pessoa que, não sei se ela participa do grupo também. Participa. Participa. Ela disse que ainda não A conseguiu. Euda Ferro, ela está com 3 anos. Foi logo depois da morte da Cecília. E a gente está... Eu conheci ela agora há poucos meses, né? Mas a gente já está juntas, caminhando junto. É muito difícil, Galeno. O luto, ele dura a vida toda. Só que você escolhe como você quer viver esse luto. Galeno, quando fez a missa de 1 mês de partida da Cecília, eu recebi na minha casa um casal, a Leidinalva e o Walter. A Leidinalva tinha perdido a filha há 1 ano e ela veio me dar um apoio. E eu olhava para a Leidinalva, né, e via que ela estava bem, assim, não bem, mas ela estava conseguindo conversar. Ela estava sentada, me acolhendo, me consolando. E eu pensava, na minha cabeça, eu pensava, meu Deus, será que eu vou chegar a esse nível? Será que eu vou conseguir ficar que nem ela? Sem ter que chorar? E os tempos foi passando e ela me fez um convite para... Ela queria muito fazer o colóquio em Teresina, o primeiro colóquio em Teresina, e queria montar um grupo de WhatsApp inicialmente. E aí várias mães foram começando a entrar em contato umas com as outras e a gente começou a formar esse grupo. O primeiro ano, galera, eu ia para as reuniões, ia para as palestras, que o grupo decidiu palestrar, dar o depoimento, mas eu nunca falava. Eu só observava, eu só chorava, eu não me sentia preparada. Então eu tinha que me conhecer a minha dor, para poder seguir. Porque, Galeno, quando Só interrompendo você um pouco, algumas pessoas estão colocando nos comentários aqui que a dificuldade da superação, né? Teve uma que ainda não conseguiu superar a morte da avó. A avó deve ter desencarnado também. A gente chama aqui no movimento espírita de desencarnado, viu, Heloísa? eu sei. Então, ela não conseguiu ainda superar a da avó. E também teve outra pessoa que disse aqui, a Sara, quando chega a data do acontecimento, a experiência é muito desagradável, né? Quando chega o aniversário. Eu acredito que para você também o Dia das Mães, que é próximo também, né? Deve ser também difícil, né? Essas coisas ficam marcadas, né? Esse ano, o Dia das Mães caiu no dia da data dela, dia 10 de maio. E a gente sempre nas reuniões fala que a vida é um círculo, que tem um pontinho todo mês que você precisa parar e chorar. Você segue o mês bem, você sorri, você vai para algumas atividades. Quando você chega naquele ponto, você cai. É necessário você viver o luto. Eu escolho, né, assim, eu costumo dizer que eu escolho os sentimentos que eu boto na minha cabeça. Isso é para mim. Hoje eu vou chorar. Hoje eu tô com vontade de chorar. Então eu choro. Porque quando eu coloco tudo para fora, que eu paro, eu fico melhor. Já amanhã eu já tenho uma superação. Eu já passei por aquele dia, mas eu vivi aquele luto. Porque Galeno, algumas pessoas podem querer só reprimir a dor, né?
não admitir aquela dor, não olhar para ela, e talvez seja muito mais desafiador, né? E exatamente, quando a gente tá, quando eu sonho com ela, aí no outro dia você vai chorar. Chore, né? Quando a Cecília faleceu, que as pessoas chegaram para mim, Heloísa, não chora que faz mal a ela, né? Não chora que ela não quer te ver triste do outro lado. Eu acho que a gente não deveria dizer isso. Eu não queria escutar isso. Eu tinha que chorar. E chorei muitos dias. Como é que minha filha estava do outro lado, eu imaginava. E a mãe dela não está chorando por ela. Ela não está mais aqui. Até que um dia eu comecei a... Quando eu vi que eu influenciava vidas, essa é a palavra, todo dia, todo mês, na data de aniversário de partida, dia 10, os amigos da Cecília vinham me visitar. Vinham 15 adolescentes aqui para casa e a gente conversava, eu contava como eu estava, eles contavam e a gente fazia um diálogo em roda. Eu fazia o lanche. Naquele momento eu sentia que ela estava com a gente, porque eu já tinha esse costume de fazer isso para eles. O que mudou era que ela não estava ali, mas eu sentia. E todo mês eles estavam comigo. Foi quando eu percebi que o que eu fazia influenciava a vida deles. E eu sentia, Galeno, o arrependimento dela. Ainda sinto até hoje o arrependimento da minha filha, porque tudo passa nessa vida. Tudo passa. Momentos alegres passam, momentos tristes também passam. Eu queria comentar com você sobre isso, Heloísa. Se você sentiu o arrependimento dela, né? Então, nós percebemos aqui, pela experiência espírita, que, de fato, o espírito, o ser que saiu do corpo, ele consegue ainda ter acesso à família. E ele, vendo a dor da família, esse espírito se arrepende. Então, você diz que sentiu arrependimento, talvez ela deve ter sofrido pensando, por que eu fiz isso com a minha mãe? Por que eu fiz isso com meu pai, com meus irmãos, né? Então, certamente ela se arrepende, como você mesma disse, que sentiu esse arrependimento. E a gente entende que a vida nunca tem fim, que sempre existe uma possibilidade do recomeço, do refazimento. Então, o arrependimento, ele abre uma porta para um refazimento, para que a partir daquele momento eu possa agir de um jeito diferente. E aí, diante disso, tem uma questão que eu fiquei aqui pensando sobre ela, que essa percepção do sofrimento que eu vou causar na minha família se eu me matar, ela pode fazer com que eu alivie, que eu, sei lá, que eu reflita para que essa vontade passe, ou para que eu consiga resistir a essa vontade. Porque a gente pode entender que a situação de dor e de sofrimento de quem comete o suicídio é muito grande, uma angústia enorme. Então, ele quer se livrar daquela angústia. Mas, se ele olhar para a mãe, para o pai, para o marido, para a esposa, para os filhos, talvez isso modifique um pouco o seu pensamento. Não seria dessa forma também, não? O que você acha, Heloísa? Galeno, quando você fala assim, eu imagino o quanto a minha filha estava sofrendo e o quanto ela estava doente. Porque a gente sabe, Galeno, que o bem que a gente mais valioso da gente é a vida. Quando alguma coisa acontece com a gente, né? A primeira coisa, se alguém chega, um cachorro vai lhe morder, você puxa o braço, porque você não quer que nada aconteça com você, né? Você resguarda a vida. Sua vida para você é um bem precioso. E uma mãe, ela prefere sofrer tudo, mas não quer que o filho sofra, né? E eu vejo o quanto minha filha não estava em si, que tinha adoecido e que a dor dela era tão grande que não teve esse pensamento na hora, né? E é por isso, Galeno, que hoje eu, quando converso com adolescentes, eu sempre digo um sorriso
um abraço salva a vida do outro. Porque os jovens, eles se comunicam e conversam e eles sabem quando um não está bem. Então eu pergunto assim, quem você quer ser? Né? Qual o teu papel na vida do outro? Né? Será que... Eu acredito que todos nós temos um propósito, uma missão. E a missão, como eu sempre falo, está intimamente ligada em ajudar o outro. E eu sempre falo sobre o olhar com mais atenção. A questão de você... Eu tenho certeza que se minha filha soubesse tudo que a gente ia sofrer, ela não teria feito isso. Daí eu acredito que ela estava doente. E... Sim. Heloísa, sim, realmente a gente pode entender que é um estado que tira a pessoa de si mesma e que ela não consegue perceber o impacto que ela vai causar naqueles que cercam, né? Tem aqui um eu exemplo, acredito que... tem aqui um depoimento de uma pessoa que está nos assistindo, que ela diz que o filho dá sinais dentro de casa e já faz acompanhamento psicológico e psiquiátrico. E ela, pelo que ela diz, parece que ela fica numa tensão constante, né? Você pede a Deus para ele continuar aqui conosco, né? Então, existem pessoas que já perceberam isso nos filhos. Você comentou que no seu caso específico você você percebeu uma mudança, mas não achava que ela chegasse a tanto. Mas essa colega aqui está dizendo que já percebeu no filho, faz acompanhamento psicológico e psiquiátrico, e mesmo assim ela vive preocupada com a possibilidade dele cometer esse ato, né? Então, são tantas situações preocupantes, né, que nos fazem refletir sobre esse tema, né? Galena, eu costumo sempre falar o seguinte. Eu vou falar que vou ser um pouco direta, assim, posso até estar discordando com muitos estudiosos, mas há um pensamento, né, que algumas pessoas falam que pais não devem ser amigos dos filhos, que filho tem que temer o pai. Eu não concordo. Eu pensava assim, né? Hoje, a coisa que eu mais cultivo na minha família é o diálogo. Eu aprendi uma forma, né, de ser dura, firme, mas utilizar as palavras adequadas. De dizer para o meu filho que ele sempre pode contar com a mãe dele. E meu filho tem que olhar para a mãe, quando ele tiver algum problema, ele tem que vir para a mãe dele e conversar. Porque se toda vez meu filho vier para mim e começa a me contar a história e eu já brigo, eu já bloqueio aquele contato dele de me contar sobre a vida dele, do que ele errou. Porque nós sempre somos seres humanos e erramos. Nós somos imperfeitos. Perfeitos só mesmo Jesus. Então, eu aprendi que eu deveria ser firme com meus filhos a partir de agora, de ser uma mãe amorosa, firme, mas que usasse as palavras adequadas para falar com ele. Mas eu teria que trazê-lo para mim. Eu nunca entendi, Galeno, por que eu passei 8 anos sem engravidar. Eu acredito que Deus já sabe por tudo que a gente vai passar. Nossa história já está escrita, né? Isso eu acredito. Eu não li em nenhum lugar. Então, eu tive a Cecília muito nova. Eu não tomava eu não usava nada, não tomava remédio para não engravidar. Eu cheguei a 8 anos, com 8 anos foi que de casada foi que eu engravidei novamente. E eu não entendia por que Deus não me dava logo um filho. E eu tentava. E hoje eu entendo. Quando a Cecília partiu, o José e o Aloysio eram pequenos. E eu pude recomeçar com eles. Eu pude chegar para os meus filhos e começar uma vida da maneira correta.
Não é que a gente tenha feito errado. Eu não sabia o que eu sei hoje. Mas hoje eu já pego meus filhos e tenho um diálogo e eles me falam sem eu ter que estar criticando-os. Eu já pego eles e levo para uma missa, né, ensinando a andar no caminho de Deus. Eu não sou aquela mãe que está na igreja todo final de semana. Não sou. Se eu escutar uma música religiosa, eu me derreto, eu choro demais. Mas eu tenho um amor tão grande por Deus e eu pude colocar Deus no seio da minha família. Toda noite a gente não dorme sem que agradeça o dia a Deus. O meu amor por Deus é muito maior, maior do que o mundo, maior do que eu. E eu acho que Deus, ele teve comigo o tempo todo. Ele insistiu na minha família o tempo todo para que a gente ficasse. Ele não desistiu de mim. Ele não desistiu de mim. E lógico que o tratamento psicológico é necessário, mas a gente tem que ter esse amor maior de Deus. Eu entreguei a minha filha para ele. Eu devolvi a minha filha para ele. Pedindo perdão a ela e que ela me perdoasse por eu não ter feito, por eu não ter salvado. Heloísa, quando Porque no você... final, galera, no final é só você e Deus. Heloísa, enquanto você está falando, algumas pessoas aqui estão dizendo que o seu depoimento está sendo muito tocante, algumas pessoas dizendo que você está conseguindo representar o sentimento delas, principalmente daqueles que algum familiar partiu por conta do suicídio. Quero deixar registrado aqui a nossa gratidão por vocês estarem aqui contribuindo. Algumas pessoas falando do seu depoimento, a Lana falando do seu depoimento, que é muito forte, a Franci Carmen também. Então, algumas pessoas falando também sobre a questão da importância da oração, da fé. Eu queria que você falasse sobre isso também, né? Em casa, com o filho, com a família. Na sua visão, no que você, na sua experiência, também é importante dar essa participação de uma estimulação da fé nos filhos? Galena, eu acho que quando são pequenos é bem mais fácil, né? Eu pude recomeçar com meus filhos. A Cecília era uma menina de fé, né? Quando alguém fala que é falta de Deus, eu acho que eu acho que não, né? Que eu acho que a pessoa recorreu a tudo, a todos, inclusive a Deus, mas a dor era muito maior. Então, hoje eu tá com 3 anos, né? Eu consigo ver que Deus faz parte da minha família porque eu trouxe ele para minha família. A mãe, ela influencia na vida do filho, na vida do esposo. Um filho de sucesso tem uma mãe por trás, né? Uma mãe que Mas, acolhe, um pai que acolhe, né? pelo que Não você... devemos ser tão duros com nossos filhos, porque a minha época, eu sempre escuto deles, meu pai fala que a minha época era tudo diferente, né? Não tinha isso. Nós nunca devemos comparar a nossa época com a deles. É muito diferente, né? Se a gente comparar 1990 com 2000, já teve uma diferença. Em 2020, uma diferença muito grande de sociedade, de cultura, né? A tecnologia. Então, a gente tem que se adequar à vida, a esse novo mundo. Mas a Participar da vida. superação, Heloísa, Não entendi.
se a fé, uma fé, uma religiosidade, um sentimento de espiritualidade ajuda nessa recuperação, a passar por esse momento. Talvez seja a maior ajuda que uma família pode ter é a fé, a devoção a Deus. Se você não tiver uma religião, né, um apoio espiritual para ajudar nesse momento, né, tem famílias que não procuram, sabe? Meu psicólogo, a primeira coisa que ele perguntou foi como é que está a sua relação com Deus? E eu achava, será que eu imaginei, será que ele está pensando que eu estou com raiva de Deus? Deus não teve nada a ver com isso, né? Deus nos deu o livre-arbítrio e ele nos dá todo dia uma folha em branco para que a gente escreva a nossa história e você pode decidir caminhar, trazer Deus para dentro da sua família, né? Eu acredito que, Galeno, que sem Deus, sem uma espiritualidade, a gente não consegue atravessar, não. Heloísa, teve uma moça aqui que deu um depoimento que eu achei bastante comovente. Ela disse que ela pensa muito nos pais. Eu vou evitar falar o nome dela, porque vai ficar gravado e pode ser que ela não queira depois que apareça o nome dela. Ela disse que é muito difícil quando temos esses pensamentos. Ela disse que sempre pensa nos pais, porém, tentou 3 vezes. E ela se sente triste por isso. Diz ela, triste demais, né? Então, às vezes, a pessoa, mesmo pensando, ela não consegue evitar, né? A dor, às vezes, em algumas pessoas é muito forte, né? Eu diria para ela que ela não faça, porque destrói uma família. A família fica em pedaços. E a gente sabe que uma pessoa que parte para o suicídio na família termina levando os outros entes. Heloísa, eu queria só fazer um Se eu complemento, pudesse, por favor. se eu pudesse, é só terminar. Se eu Sim, sim. pudesse dizer alguma coisa para minha filha, né? Ela, posso dizer isso para ela como se fosse uma coisa que eu tivesse dito para minha filha. É que a família ama incondicionalmente. A ama incondicionalmente. E que a alegria da família é ter ela no seio da família. Que ela não faça. Que ela não faça pelos pais, por ela, porque ela tem muito que viver. E seja o que for que ela esteja passando, vai passar. Que a gente pode todo dia escolher, decidir. Pode continuar, Galeno. Interrompi. Eu tava pensando aqui no que ela disse, no que você falou também, que algumas pessoas, você disse ainda há pouco que o amor de mãe, eu também sou pai, o amor de pai, o amor dos pais, da família, faz com que a gente seja capaz de fazer qualquer coisa. A gente é capaz até de sacrificar a própria vida em caso de perigo por um filho, não é verdade? É verdade. E aí, no caso dela, a, a ideia não é que ela tenha que morrer pela família, ela tem que viver pela família. Então, como tem gente que se sacrifica ao ponto de sacrificar a própria vida, a gente pede para ela para que ela se sacrifique e viva. Porque, apesar da dificuldade, pode ser que em breve tempo chegue a essa solução que você disse que vai acontecer com todo mundo, né? Em algum momento vai passar. Eu me lembrei de um amigo que conversou comigo esses dias e muitas vezes na vida de vocês vai aparecer ocasiões em que você terá que assumir um fardo muito grande, né? E que você vai sofrer, chorar, né? Não querer carregar esse fardo. Mas
talvez seja o que Deus tenha preparado para você no teu propósito de vida, na tua missão. E talvez esse fardo seja o motivo de alegria no futuro. Seja a coisa que mais... São coisas que vêm para a nossa vida que no momento a gente imagina, mas por que eu estou passando por isso? Né? Uma senhora, o filho faleceu e ela teve que cuidar da neta. E ela não queria cuidar da neta. E ela ficou pensativa, como que a vida dela iria mudar com a criança, né? A mãe queria que a avó ficasse pelas condições. E hoje a avó fala que o maior motivo de alegria para ela é a neta. Um serzinho pequeno que faz parte do dia dela, da companhia dela, tira os melhores sorrisos dela. E que ela pensava antigamente como fardo, ela pede até perdão a Deus. Então, assim, quando Deus lhe coloca alguma coisa, eu não falo isso em relação à minha história, eu falo isso em relação a algum momento que alguém esteja passando, algum desafio novo na vida de alguém, que Deus sabe o que tem preparado para nós. E Deus não faz nada a não ser visando na nossa felicidade. E que muitas vezes, quando algo dá errado, era livramento, né? Não era para ti aquilo ali. Deus te livra, né? Quando eu penso na história da minha filha, eu tenho muito orgulho dela, Galena. A Cecília, nunca eu tive, assim, decepções com ela. Muito pelo contrário, a Cecília é meu motivo de orgulho. A Cecília me mudou. Quando eu aceitei a minha condição de que eu não tinha mais ela aqui comigo, de que ela não estava mais do meu lado, do lado dos irmãos, do lado do meu esposo, dos avós, da família, que eu aceitei, eu pude caminhar ajudando o próximo, ajudando famílias que perdem filhos pelo suicídio. Porque quando você não aceita, você continua sofrendo, se isolando e machucando toda a família, porque a família se preocupa com você. E todo mundo vive nervoso. Então, quando você começa a caminhar, saber, você tem a consciência, a autoconsciência de que você é uma mãe que perdeu um filho pelo suicídio. Você começa a aceitar, a caminhar, a estudar. O que eu estudei? Para me chegar a conversar com alguém, eu tive que passar por uma preparação com as mães. E todas as mães, né, algumas ainda que só recentes estão sofrendo, chegam e falam, né, eu não estou bem hoje, mas tem uma mãe que vai lá no privado dela e diz, e começa a fazer o acolhimento. Então ela já começa a caminhar, ajudando o próximo. E é Heloísa, um trabalho bonito, viu, Galeno? eu estou vendo aqui que algumas pessoas estão manifestando que não sabem por quê. Agora deu uma travada, Tá ok aqui para mim. tá? Ah, então voltou para mim aqui agora. Tá ok. Bem, algumas pessoas comentam que a dor não passa nunca, comentou uma espectadora. E a outra disse assim, também não sabemos por que precisamos passar por isso. Eu acho que esse seu depoimento, ele nos mostra um jeito de ressignificar, né? De não se deixar desmoronar ou se tornar inativa a partir do que aconteceu. Mas o seu exemplo e o exemplo das pessoas que participam do Vida que Segue é o de fazer com que essa experiência seja revertida em auxílio a quem também passa por uma dor semelhante. Talvez essa seja uma mensagem para as famílias que já perderam alguém pelo suicídio, né? Para que elas possam ressignificar através do auxílio a quem passa por dificuldades, né? Eu já falei aqui e continuo repetindo. Galeno, o lar
espírita Casa do Samaritano, ele tem um trabalho muito lindo, que é a questão da caridade, né? As mães do Vida que Segue não é caridade, é amor ao próximo. Decidimos, nós mães do Vida que Segue, ser amor ao próximo, né? Dedicar o nosso tempo a famílias, né, que não veem mais perspectiva pelo suicídio, porque alguém partiu pelo suicídio. Uma vez eu falei na sala de aula para uma amiga, eu disse: meu amor, minha querida, eu sou amor ao próximo. Eu queria também. Quando você, Sim, pode concluir, por favor. quando você assume essa condição, você nunca mais vai deixar alguém passar pela sua vida sem que saia mais feliz, o mais alegre, né? Madre Teresa, acho que essa frase é dela. E eu tomei essa frase para mim, né? Que Deus me abençoe todos os dias, para que eu seja essa pessoa para o próximo. Eu costumo dizer que eu já trouxe Deus para a minha vida, né? E que eu falo para todas as famílias, né? Deus não vai fazer nada por você. Agora, se você não pedir para Ele, se você não for para Ele, Deus espera por todos nós, né? Basta a gente pedir: Deus, meu Pai, porque eu sou filha dele, sou amada por Ele. Meu Pai, eu entreguei minha filha, eu dizia: cuida da minha filha, meu Deus. Recebe minha filha nos teus braços, porque agora ela é tua. Eu pedi para o meu pai não me nega nada. Então a gente só precisa recorrer a nosso Pai, né? Eu acho que precisamos ter essa fé dentro da gente, em Deus, né? Somos pessoas tão frágeis. Eu costumo dizer, Galeno, para encerrar aqui minha fala, eu acho que está dando tempinho, que não sou como vaso quebrado, não. Eu sou como osso quebrado. Porque o osso, quando se calcifica, ele é mais forte do que o próprio osso. E Deus já me calcificou com o amor dele. E eu só transmito esse amor para os outros. Heloísa, muita gente aqui dando também depoimentos aqui. A Tati Verusca diz que Deus continue abençoando todos os voluntários do Vida que Segue. A Leila Ribeiro, obrigado pelo acolhimento. A Franci Carmen, parabéns pelo trabalho do Vida que Segue, ressignificar a dor e encontrar um propósito para continuar a jornada é a atitude que mais agrada a Deus. Tonaide, Heloísa, sua fortaleza é Deus. A Euda, Heloísa, ressignificou sua dor em ajuda ao próximo. Muitas manifestações de carinho, de respeito e de admiração pelo seu depoimento e pelo seu esforço nessa tarefa de contribuir com o alívio dos outros. Heloísa, a gente percebe que algumas pessoas estão muito, muito angustiadas, né? Teve uma moça, ainda há pouco, que disse que está com alguns dias que pensa em suicídio. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Não consegui. Mas essas pessoas estão angustiadas, elas estão aflitas. Eu queria que você dissesse para elas, para a gente encerrar, uma palavra. O que elas podem ouvir de você para que elas possam enfrentar o momento de dor e de angústia que elas estão passando? São os mais diversos motivos. São pessoas de diversas idades. Alguém disse ainda há pouco que o avô, com 82 anos, também se matou. Então, são jovens, são adultos, são idosos. O que se pode dizer para essas pessoas? Galendo, eu costumo dizer que a gente tenha esperança, né? Que a gente possa ter uma maneira diferente de olhar o mundo. Sempre que a gente tem um problema, a gente só olha para o problema, né? Parece que tapa todas as direções. Que a gente possa ver de outra forma o problema, caçar uma solução. Eu vejo que a gente
sempre nós, seres humanos, só pensamos no problema. A gente não pensa na questão de superação. Como que eu posso resolver isso? Tudo que apareceu para mim, que aparece para mim hoje, eu já tenho uma ideia na cabeça. Como que eu posso resolver isso? Qual a melhor forma de resolver, né? Eu não olho mais para o problema. Eu não olho mais para o conflito. Ah, minha mãe briga comigo. Não a minha, né? Uma colega minha disse: ah, minha mãe pega no meu pé direito, no meu pé o tempo todo. E isso é uma forma de amar, né, da mãe. A sua mãe lhe ama. Porque essa é uma forma dela expressar como ela lhe ama. E ela tem que olhar o passado da mãe, como que ela foi criada, e como que a mãe dela expressava para ela o amor. Nós somos seres que a gente guarda muitas crenças. E eu passei a quebrar todas as crenças da minha vida e reconstruir. Hoje, eu perdi minha filha pelo suicídio. A nossa família se destruiu, mas ela está se reconstruindo. Meu esposo sempre fala essa frase e eu costumo dizer que nós estamos em processo de construção. A família pode ser feliz, sim. Você que está passando por uma dor, você pode ser feliz. Basta que você decida, porque a felicidade é um momento é decisão, é passageira, né? É um momento. Felicidade não é para a vida toda, assim, o tempo todo. Felicidade são momentos. E você só precisa decidir, olhar para a vida, né? E dizer como que eu quero viver a partir de agora. Né? E você escolhe o seu caminho, porque você é dono do seu caminho. Heloísa, nós estamos Muitas encerrando. vezes, Galeno, a nossa missão está dentro da nossa família. Uhum. Meu relacionamento com minha mãe talvez seja a minha missão. O relacionamento com meus filhos seja a minha missão. Com o meu esposo seja a minha missão. Mas nós precisamos achar o propósito que Deus nos dá para a gente. Heloísa, Eu obrigado por agradeço, Galeno. Eu que agradeço, meu amigo. É muito bom conversar com você, viu? Beijo nos meninos, na Ariel. Obrigado. Olha, você contribuiu para reflexões muito importantes, não só para mim, mas para todas essas pessoas que estão aqui podendo acessar essa nossa conversa, tá? Obrigado a você, obrigado a todos do Vida que Segue, um abraço para toda a sua família, tá? E a gente se vê, se Deus quiser, numa outra oportunidade, tá bom? Fé em Deus. Amém. Paz e luz, galera. Tchau, tchau. Tchau. Bem, agora nós encerramos a nossa entrevista de hoje. O programa Vida Consciente, ele continua na semana que vem. Nós iremos, na semana que vem, deixa eu ver quem vai ser o convidado aqui do grupo. Vai ser com a... Eita, quando a gente quer as coisas no ano, né? É assim mesmo. Então, todas as semanas nós estamos seguindo esse padrão de falar sobre o tema valorização da vida nesse mês de setembro, tá? Então, o programa Vida Consciente está trabalhando esse tema durante esse mês de setembro. Então, deixa eu ver, semana que vem está aqui, consegui acessar. Qual o impacto da depressão nos casos de suicídio em tempos de Covid-19? Esse tema será com a doutora Daniele Mourão, ela é psiquiatra, e com a nossa mediadora voluntária do Lex, Márcia Persília. Então, semana que vem vai ser muito bom e vocês não vão poder perder, tá? Vai ser muito bom contar com a presença de todos. E para a gente encerrar, eu quero convidar para uma prece. Senhor de bondade, nós te agradecemos por essa oportunidade de reflexão que tivemos aqui. Que o Senhor possa continuar conduzindo as nossas vidas, para que busquemos sempre o propósito de servir, de ajudar, de aprender e de crescer sempre, contribuindo para o bem do nosso próximo e de nós mesmos. Abençoa todos os lares e a todas as famílias, especialmente aqueles
onde existem pessoas depressivas e com ideação suicida. Que o Senhor possa contribuir imensamente para que elas possam remover essas